Oi, gente, vamos conversar hoje sobre algo bem diferente, tá certo? É um vídeo que eu não estou habituada a fazer. Eu quero falar sobre a minha experiência com a prova de habilitação do Detran. Para começar a contar sobre essa experiência que aconteceu hoje, como eu estou me sentindo, eu vou tentar começar do começo, tá bom? Mesmo que não tenha uma linha aí tão certinha, não tenha um roteiro, eu vou tentar começar do começo. Então, como é que começou a minha história com o Detran? Há alguns meses atrás, eu iniciei o processo para tirar a habilitação, e aí, entre marcar a prova, entre marcar um monte de coisa, né? O tempo foi passando, deve ter mais ou menos uns 3 meses esse processo. E hoje eu fiz a prova prática. Na prova teórica, eu me saí super bem, passei de primeira, eu acho que foi com 71% de aprovação, 31 pontos, 75%, alguma coisa assim, né, de aprovação. Então, beleza. Feito isso, eu fui começar as minhas aulas práticas. Nas minhas primeiras 2 aulas, eu fiz com uma instrutora que, olha só, antes eu preciso dizer para você que eu nunca peguei num carro na vida. Nunca. Então, eu tive essas aulas com essa instrutora e foram aulas. A primeira foi tranquila, ela me ensinou os passos, me ensinou o que tinha que fazer, eu fui entendendo, fiz ali no modo automático, digamos assim, né? As primeiras 2 aulas, porque eu fazia 2 por dia, foram 10 dias de aulas. Então, eu fui meio no modo automático, mas me saí bem. Foi, né, ela recomendou, ela falou que foi bom e tal. Aí eu fui para a segunda aula. Na segunda aula, eu já senti que parece que as expectativas dela já eram outras. É como se ela já tivesse me treinado a vida inteira. Então, ela pegava no volante, ela falava comigo com uma certa estupidez, assim, em alguns momentos. O tom de voz dela era mais forte, né? Uma grosseria, assim, em alguns momentos. E aquilo foi me deixando inquieta, aquilo foi me deixando agoniada. Mas até aí, eu consegui pensar que era sobre as expectativas dela, tá? Mesmo que não fosse relacionada diretamente a mim, mas de alguma forma, olha, eu estou ensinando e tem que corresponder, enfim, um monte de coisa pode passar na cabeça de uma pessoa. Então, eu parava e pensava, não, tá bem, você tá bem, Bárbara. Se você tá na quarta aula, né? Segundo dia, quarta aula, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Respeite o seu processo, vamos continuar, você vai aprender. Então, teve momentos dela, sabe, explodir assim um pouco mais, e aí eu tive que, em alguns momentos, falar: olha, né, o tom tá um pouquinho pesado, eu não sei ainda e tal. E aí, passadas essas 2 aulas com ela, as próximas aulas foram 16 dias, 16 aulas restantes, era o quê? 8 dias seguidos, eu teria de aula ainda, foi com outro professor. Aí, graças a Deus, a coisa mudou de figura. Um professor, assim, exemplar, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito paciente. Eu até brinquei com ele que tinha momentos que ele me pedia para fazer uma coisa, mas como ele falava um tom de voz assim tranquilo também, eu não entendia a intensidade, a gravidade daquilo, né? Então, mas ele foi uma exceção, porque até o meu esposo também teve experiência de passar por instrutores grosseiros. Aí tem duas coisas. Pode ser que o instrutor ele esteja colocando em você expectativas acerca de quem ele é, né? Puxa, às vezes tem isso. Será que eu sou um bom professor? A pessoa não está correspondendo? Isso aí diz respeito a crenças centrais, é muita coisa por trás. Então, pode ter isso, pode ter o fato também da pessoa estar cansada do dia inteiro, já ter passado por tantos alunos, ou estar cansada daquele trabalho, ela não quer mais estar ali, mas isso não significa que você tem que sofrer as consequências disso. Você não tem que sofrer porque uma pessoa não quer estar naquele trabalho, ela está ali porque tem que pagar as contas e te destratar, fazer com que esse processo seja um processo difícil para você. Então, para muita gente, o processo com habilitação já começa difícil aí. Por que, que muitas vezes uma pessoa desenvolve um trauma, desenvolve um pânico, não quer ver um carro, não quer tocar num carro? Eu consegui entender também que tem a ver com esse processo inicial.
Porque, mesmo esse professor sendo muito tranquilo, o que eu notei é que eu queria que as aulas terminassem, sabe? Eu me sentia pressionada o tempo inteiro. Nesse caso, especificamente, eu não acredito que tenha a ver tanto com as expectativas do professor, porque ele realmente era muito tranquilo. Mas eu, Bárbara, eu me sentia pressionada mesmo, eu queria fazer certo, e aí muitas vezes eu queria largar tudo, eu não queria mais aquilo ali. Então, eu fui levando, fazendo as aulas, me desenvolvendo, precisei pensar várias vezes, né, estabilizar o meu psicológico várias vezes para entender que eu tinha que continuar, não podia parar porque eu não estava bem ou porque aquela situação estava me trazendo tanta pressão. E você sabe, eu sou psicóloga, né? Se você não sabe ainda, porque você não está inscrito nesse canal, se inscreve e dá uma olhada que tem muita coisa boa aqui. Então, hoje eu quero bater um papo mais sobre como eu estou me sentindo de fato com você, né? Eu quero falar sobre isso. Então, tinha esse ponto também, sabe? Puxa vida, e aí? Como é? Eu preciso controlar as minhas emoções, eu preciso me equilibrar, mas assim, me coloque para palestrar em um estádio cheio. Mas essa experiência para mim foi terrível, terrível, terrível. Pronto, acabaram as aulas há mais ou menos 15 dias atrás. E aí foi marcada a minha prova para o dia de hoje. E lá vou eu trabalhando meu psicológico, lá vou eu, vi alguns outros vídeos e tal, fui me organizando. Chega o dia da prova e eu vou fazer a prova. No momento da baliza, eu tô lá fazendo. E aí, o que que acontece? O carro desliga, né? Porque eu não tirei, eu não tirei o pé do freio. Eu queria que o carro andasse sem tirar o pé do freio. Momento cômico. E aí o carro parou, né? O carro parou. Deixa eu fechar aqui que tem um cachorro fazendo barulho. O carro parou de funcionar. Nisso que o carro parou, aí eu fiquei assim, ai meu Deus. Mas aí eu liguei, vida que segue, né? Vamos continuar. Se o orientador, a pessoa lá que tá lá, não disse que tá tudo errado, não disse que você perdeu, bora continuar. Tem que ser assim. Então eu continuei. Aí, de novo, eu deixei o carro desligar. E isso não tinha acontecido nas aulas, né? Eu estava fazendo a baliza direitinho. Pronto, saí. Aí o meu instrutor, ele foi, conversou comigo, disse que não, estava tranquilo, que dava ainda para ir para a segunda parte, que era a meia embreagem. Pronto, lá vou eu para a meia embreagem. Só que eu já sabia que eu tinha cometido alguns erros anteriormente. Quando eu fui para a minha embreagem, fui fazer na subida, e aí eu saí com o carro direitinho. A pessoa que estava, o avaliador que estava do meu lado, ele foi, a gente, né, deu boa tarde e tal, a gente entrou. Quando eu fui, eu fiz o ponto de minha embreagem perfeito, perfeito, perfeito. Dei aquela aceleradazinha, ele disse, pode seguir. Eu dei a seta, mas na hora de seguir, o que foi que eu fiz? Soltei o pé da embreagem. Eu lembro que o professor falava durante a aula que parece que a embreagem estava me dando choque, que eu estava, como é que fala? Eu estava desesperada para tocar, eu queria largar ela, eu queria que ela sumisse da minha vida. E foi exatamente o que eu fiz. Nisso aí, o que aconteceu? O carro desligou de novo. Nesse momento, o avaliador olhou para mim não, né? O avaliador disse assim, se o carro desligar de novo, vai parar, não sei o quê. E tipo assim, meio brabo, né? Aí eu, meu Deus do céu, ferrou. Agora, pronto. Aí já acumulou da experiência da baliza com esse momento. Aí ele disse, pode seguir. Segui. Aí fui na descida agora. Botou ré. Vamos lá fazer a meia embreagem de novo. Fiz a meia embreagem. Gente, o ponto perfeito. Não teve negócio de sobe e desce. O carro ficou ali estabilizado, perfeito. Quando o avaliador disse pode seguir, cadê que eu tirei? Eu tirei o pé do freio. Cadê que eu tirei o pé da embreagem no tempo certo? Fiquei segurando a embreagem. O carro morreu de novo. Resumindo, perdi a prova. Mas o que eu quero trazendo esse vídeo para você? Eu saí daquela prova arrasada, me sentindo a pior pessoa do mundo, me sentindo,
Sabe quando você sente assim, você sei lá, você é inútil, você é imprestável, você é isso, você é aquilo, um monte de coisa passou na minha cabeça. E eu fiquei péssima, falei: "Meu Deus, eu perdi, não acredito que eu perdi", tal. E o que mais me dava raiva, raiva mesmo, é que eu teria que voltar. Então, a minha inquietação é que eu teria que voltar ali para fazer aquela prova novamente. E o meu maior desejo era que o processo tivesse acabado 100%, entendeu? Então a minha maior raiva não era o fato de eu ter perdido exatamente, mas de ter que continuar, de ter que marcar uma nova prova para fazer. Então, por que eu estou trazendo esse vídeo para você? A gente sabe que tem um aspecto psicológico que ele pesa muito. Eu realmente diria que algumas vezes é cerca de 80%. É o psicológico. Só que a gente precisa entender também que uma prova não nos define. Você pode ser, de repente, uma pessoa, um excelente profissional. Você é uma excelente mãe, um excelente pai. Uma prova não define quem você é. E essa prova, o fato de eu ter perdido nessa prova, não define quem eu sou. Eu precisei parar minha cabeça, colocar os pensamentos no lugar e entender, não é sobre perder ou ganhar, que isso que vai definir sobre quem eu sou, qual é a minha história. Enfim, se a gente for parar para pensar, eu quero trazer para você um outro ponto que não é falado. Então, quando a gente vai ver, né? Olha, faça isso, faça aquilo para ficar tranquila e tal. Só que nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, dotados de. Nós vivemos diversas dificuldades, né? Olha, distrair um pouquinho, porque o cachorro tá latindo. Não sei se vai sair aí, mas se sair, você ignora, porque eu realmente quero continuar esse vídeo para chegar para você aí o quanto antes. Então, eu vou trazer para você um seguinte ponto. Como somos seres humanos, todos nós vamos passar por experiências, uma mesma experiência de uma maneira diferente. E eu quero trazer algumas observações relacionadas a mim, por exemplo. A Bárbara, puxa, você não passou na prova. E aí eu me cobrei, puxa, eu não passei na prova. Só que coisas peculiares, coisas que parecem muito pequenas e relevantes, mas que fizeram de fato muita diferença aqui para mim, eu vou citar agora para você. Primeiro, eu peguei no carro pela primeira vez para fazer as aulas anteriores. Fiz 10 dias de aula sob uma pressão terrível. Segundo, passou-se 15 dias sem que eu pegasse no carro novamente, né? Talvez foi um erro que eu cometi, eu deveria ter pago uma aula, não uma aula extra, né? Mas uma revisão ali de campo, enfim. Mas aí é um segundo ponto que eu preciso considerar também. Terceiro ponto, eu estou no auge do período feminino, sabe? Mulheres vão me entender, para a gente não falar muitos detalhes sobre isso. Mas eu estou no auge hoje. Então, o que acontece? Eu não sou quem eu sou normalmente. Você entende? E ainda sob pressão de uma prova, muitas vezes querendo corresponder às minhas próprias expectativas, querendo corresponder à expectativa de um instrutor, que mesmo que ele não diga isso, a gente cria essas ideias, querendo corresponder à expectativa da pessoa que está do lado te avaliando, e às vezes ele nem tem essa expectativa sobre você, mas você criou essa ideia. Você também quer corresponder à expectativa de um familiar. São muitas coisas envolvidas. Então, quem está ali naquele momento para fazer uma prova não necessariamente é quem você é. Geralmente não é. Então, o modo de avaliação aqui no Brasil, né? Eu não sei em outros países, mas aqui no Brasil, numa escola, numa faculdade, uma prova do Detran, é assim como se você fosse um bom motorista, como se você fosse capacitado
porque você lembrou de dar seta durante uma prova. Se você esquece de dar seta 2 vezes, você não é um bom motorista. Percebe? Ah, Bárbara, mas é uma falta grave, porque no trânsito confunde. Eu entendo, faz sentido. Mas por que isso faz parte de um processo avaliativo, entendendo que aquela pessoa ela não está habituada a andar de carro, porque é a primeira vez. Mas aí a gente entra nesse nível de cobrança, nessas expectativas que são do outro, e a gente começa a querer realmente fazer, querer que dê certo, querer que funcione, e nos cobramos. Então, o que eu quero dizer para você é: entenda que você não é o resultado de uma prova. Deu errado, cabeça erguida, respira fundo. Também tem o seu tempo de chorar, seu tempo de se entristecer, faz parte da vida, a gente não tem que atropelar emoções. Mas entenda que você não é o fato de você ter perdido na prova 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu já vi gente que perdeu na prova 10 vezes. Isso a define? Não. Ela está sob pressão. Ela está em um momento atípico da sua vida. Eu sei que nas minhas aulas eu me desenvolvi muito bem. O professor disse para mim: olha, com essa embreagem que você está fazendo, com essa baliza, você passa. E aí, não passei. Percebe? Então, a lição dessa prova, desse vídeo é: você não é o resultado de uma prova, tá? Erga a cabeça, vamos lá, coloca as coisas no lugar, coloca os pensamentos no lugar. É muito importante também você fazer uma avaliação do que estava passando na sua cabeça. Aqui no canal tem vídeos sobre isso, como a gente faz uma avaliação do que está passando na nossa cabeça, dos nossos pensamentos. É muito importante, vale super a pena. Mas não esqueça que o fato de você não ter conseguido passar 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, não define quem você é. Não define a sua história. Você pode ser um profissional de excelência, você pode ser um pai de excelência, você pode ser uma mãe de excelência. Então, aquilo que você está fazendo não diz que você é ruim, que você não é bom o suficiente, que você não é competente. Aquilo é um recorte minúsculo. E eu digo minúsculo porque são pouquíssimos minutos relacionados a toda uma vida, a toda uma história. Então, entenda isso, coloque isso na sua cabeça, respire fundo e vá para a próxima prova confiante, vá para a próxima prova tranquilo, trabalhe os seus pensamentos para entender o que foi de fato que interferiu, o que pode ter contribuído para que você não tenha tido um bom desempenho, mas abra mão realmente, sabe? Abra a cabecinha assim e diga assim: olha, eu não quero ficar com essa ideia de que eu não sou bom o suficiente, ou de que eu não sou competente, ou qualquer coisa assim, porque eu não passei em uma prova, em uma avaliação que alguém disse que se você fizer dessa forma aqui, você tá pronto, você tá bom, tá certo? Então não é assim que funciona. Eu espero que faça sentido para você, eu espero que realmente te ajude. E conta aqui para mim nos comentários o que é que você tem pensado, quais são as suas experiências, quantas vezes você já perdeu e quantas vezes você vai continuar se preciso for, porque desistir realmente não é uma opção. A minha prova ainda não foi marcada, afinal de contas acabou de acontecer esse evento, e quem sabe aí no futuro eu volto para falar com vocês sobre como foi esse outro processo aí, tá bom? Mas conta aqui nos comentários sobre a sua experiência com o Detran, com a prova prática, e é isso. A vida segue. A gente precisa ter a capacidade de olhar, entender que faz parte perder também, não dar tão certo em um primeiro momento, faz parte da vida, e a gente vai seguindo. Isso não define, em hipótese alguma, quem você é, tá bom? Deixa aqui o seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso. Se cuida. Vejo você no próximo vídeo.